Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 24 de abril, e nós estamos no 20º dia do nosso propósito de jejum, o jejum da vitória. Amanhã nós encerraremos o nosso propósito de 21 dias. Todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no nosso Brasil estão empenhadas nesse propósito. Estamos orando e jejuando pela nossa nação, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso Brasil. E Deus vai estar agindo e operando. Deus vai estar fazendo aquilo que nós não temos condições de fazer. Existem coisas que nós só vamos vencer através do jejum e através da oração. O próprio Jesus falou isso. E nós estamos empenhados nessa fé, nesse propósito de jejum e oração. E a vitória vai ser nossa em nome de Jesus. Tá certo? Hoje em especial, nós estamos orando pela grande colheita das almas. Estamos orando porque amanhã nós estaremos fazendo o nosso batismo nas águas. Estaremos batizando as pessoas. E o versículo base para isso se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que diz assim, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o propósito. Esse é o propósito da igreja. Esse é o nosso propósito. Foi a missão que o Senhor Jesus deixou para nós irmos e ensinarmos as nações, ensinarmos as pessoas. E nós precisamos batizar essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nós vamos fazer amanhã e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Dentro desse propósito de leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, nós estamos estudando o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, um livro de conselhos, e cada dia nós temos tirado daqui um versículo para falar com os irmãos. Cada pessoa que tem acompanhado e tem feito conosco esse propósito de leitura de um capítulo do livro de Provérbios por dia, tem estudado um capítulo. Hoje nós vamos estudar Provérbios capítulo 20. Você vai meditar aí na tua casa. É importante que você venha meditar na palavra de Deus, ler e entender o que a palavra de Deus está dizendo. Para isso você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. E Ele vai trazer a revelação ao teu coração. E assim você será muito abençoado por meio dessa palavra. Tenho certeza disso em nome de Jesus. Salomão deixa muitos conselhos aqui para nós. E hoje eu quero ler com você Provérbios capítulo 20. Versículo de número 13, Provérbios capítulo 20, versículo de número 13, que diz assim, Não ame o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Olha só o conselho que ele dá. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. O que nós aprendemos aqui? O que Salomão queria dizer para nós quando ele diz para nós não amarmos o sono? Não é que você não precisa do seu descanso. Todos nós precisamos do nosso descanso diário. O que ele estava querendo dizer é que nós precisamos ser pessoas de atitude. Não adianta você projetar a sua vida, você ter sonhos, você ter objetivos, se você não batalhar por eles, se você não tiver uma atitude. Não adianta nós ficarmos esperando as coisas acontecer, se nós não arregaçarmos as mangas e não corrermos atrás e não trabalharmos por aquele objetivo que nós temos. Nós precisamos fazer a nossa parte, Há um ditado popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. E eu acredito nesse ditado.
Eu acredito que se você acordar de manhã, se você tem um objetivo na tua vida e você parte para cima desse objetivo, trabalhando, se dedicando, Deus vai olhar o seu esforço, Deus vai olhar a sua dedicação e Ele vai colocar a mão dele sobre a sua vida e vai te abençoar. Agora, se você ficar esperando as coisas acontecerem, nada vai acontecer, porque nada é de graça nas nossas vidas. Salomão explicou isso aqui. Ele disse: não adianta você amar o sono, não adianta você pensar que a tua vida é só de descanso, é só de tranquilidade. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto todos os dias e nós precisamos fazer um pouco mais. Aí, falando sobre isso, eu me lembro de uma palavra, eu me lembro de atitude. E a Bíblia, a palavra de Deus, é cheia de exemplos de pessoas que tiveram atitude, e por conta da sua atitude, elas foram abençoadas. Por exemplo, certa vez o Senhor Jesus encontrou um homem chamado Zaqueu. A Bíblia conta que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E o que esse homem fez? Ele teve uma atitude. A vida dele não era uma vida boa, com toda a riqueza que ele tinha, com todo o poder que ele tinha nas suas mãos, mas ele não era uma pessoa feliz, ele não vivia em paz. E um dia ele decidiu que ele ia ao encontro do Senhor Jesus. E quando ele chegou em Jesus, para chegar em Jesus, ele precisou subir em uma árvore, porque as pessoas não deixavam ele chegar onde Jesus estava. E aí ele sobe naquela árvore. A atitude daquele homem chamou tanta atenção do Senhor Jesus, que Jesus passou embaixo daquela árvore e disse para ele assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Olha o que a atitude desse homem fez. Ele foi contra tudo, contra todos, ele enfrentou as dificuldades, os problemas, ele subiu em cima da árvore, mas ele chegou onde Jesus estava. E porque ele teve uma atitude, Jesus foi para dentro da casa daquele homem. Se você tiver atitude, se você fizer aquilo que cabe a você fazer, o Senhor Jesus vai fazer o que cabe a Ele fazer também na tua vida. Aí Jesus vai para dentro da casa de Zaqueu e eles começam a conversar. E aquele homem teve mais uma atitude impressionante. Conversando um pouco com Jesus, ele viu o quanto ele era pecador, o quanto ele tinha defeitos, o quanto ele era imundo diante da presença de Jesus. E ele disse para Jesus assim: Mestre, a metade do que eu tenho, eu vou repartir com os pobres. E aqueles a quem eu roubei, eu vou devolver para essas pessoas 4 vezes o que eu roubei. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, hoje a salvação entrou aqui dentro da sua casa. Tá, mas o que isso tem a ver com o versículo que nós falamos? Tem tudo a ver. Porque Salomão não estava falando somente de trabalho. Não estava falando somente de você ser esforçado no seu trabalho. Ele estava falando aqui sobre nós termos atitude em todas as áreas e em todos os níveis da nossa vida. E para nós sermos abençoados, a primeira área que nós temos que nos preparar e ter atitude é na nossa vida espiritual. Precisamos ter atitude. Se você quer ser um vencedor, tenha atitudes diferentes na sua vida espiritual. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, a palavra de Deus, se aproxime mais de Deus, busque intimidade, tenha atitudes diferentes, como Zaqueu fez. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Se nós ficarmos esperando as coisas acontecer, nada vai acontecer. Se nós amarmos muito o sono, se nós quisermos somente o conforto,
o descanso, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Mas se nós tivermos atitude, Deus vai entrar com providência e Ele vai fazer um milagre acontecer nas nossas vidas. Acredita nessa palavra, tenha atitude, isso vai fazer toda a diferença na tua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Guarda isso no teu coração. Queria falar muito mais para você, mas o nosso tempo não permite. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai completar essa palavra aí no teu coração, quando você estiver meditando nesse capítulo do livro de Provérbios, capítulo de número 20, que nós estamos lendo hoje, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos encerrando o nosso jejum e nós estaremos aqui novamente lendo o capítulo de número 21. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, no nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.